Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aí, mais uma aula da disciplina de gestão de inovação. E como sempre a gente inicia com a frase de um pensador que de alguma maneira inovou, né, no nosso mundo. Então, o escolhido hoje foi Stephen Paul Jobs, ou Steve Jobs, né, mais conhecido. E a frase é: a inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Certo? Eu coloco essa frase aí para que vocês reflitam, tá? E, a meu ver, todos os líderes, de alguma maneira, que foram reconhecidos como líderes, eles de alguma maneira buscaram inovar em alguma coisa. Tá? Então, a agenda de hoje são dois assuntos. A gente vai falar sobre indicadores e métricas para a inovação e a gestão da inovação nas empresas. Tá? Com relação aos indicadores, né, de inovação, certo? Eles são uma importante base para a gestão da inovação. Não só para a gestão da inovação, gestão da qualidade, gestão da mudança, certo? Ou seja, ter indicadores é muito importante, certo? Porque através desses indicadores, tá, é que você vai conseguir medir alguma coisa, tá? Então, através dos indicadores de inovação, é que você consegue, certo, monitorar e acompanhar o desenvolvimento constante de novos produtos e processos, certo? E de alguma maneira você consegue efetivar a cultura da inovação, tá bom? E quais são os benefícios dos indicadores de inovação? Tá? Primeiramente é compreender como é que está a inovação, né, dentro da empresa. E, dependendo de como estejam esses indicadores, você reavaliar o portfólio de projetos. Ou seja, você tem vários projetos dentro de sua empresa que estão relacionados com inovação. Dependendo desses indicadores, você vai reavaliar se esse portfólio de projetos estão adequados ou não às estratégias, à missão, à visão da sua empresa. Tá bom? O segundo benefício é que, de alguma maneira, é uma maneira de você verificar a capacidade de inovação, certo? E ajuda você, a empresa, a se concentrar e maximizar a possibilidade de sucesso daquela inovação. Também serve para identificar os pontos fortes, né? Para você consolidar e aumentar a inovação da empresa. Também serve para ajudar a compreender as práticas, certo? E os resultados obtidos com a inovação. Também serve para difundir os conceitos de inovação e ajudar a promover a cultura de inovação na organização. E, por fim, ajuda na elaboração de programas de desenvolvimento dos pontos fracos, né, a fim de melhorar as capacidades de inovação dentro da empresa. Então, basicamente, são esses benefícios que o uso de indicadores e métricas de inovação ajudam a empresa. Tá? Outra coisa também que vocês têm que colocar na cabeça, que mesmo que você pesquise bastante, a fabricação inicial de um novo produto não é algo simples, é bem complexo. Por quê? Porque envolve risco, certo? E tem muita incerteza, certo? Se realmente vai ser aceito ou não aquele novo produto pelo seu público-alvo, pelo seu consumidor, certo? Então você tem que pensar em coisas como o tamanho do lançamento, a quantidade de produção, a forma de distribuição e outros indicadores que deverão ser planejados minuciosamente para que não ocorra um problema lá de desperdício no processo, no produto ou serviço e, de alguma maneira, evitar com que ocorra esse lançamento desse novo produto, certo? Então, os indicadores, eles ajudam na busca de criar um índice de inovação para a empresa, certo? E você pode até pensar, poxa, eu vou ter que criar indicadores, coisa e tal. Não, você pode começar com os indicadores que você já tem, ou seja, a quantidade de produtos fabricados, tá? A quantidade de mão de obra empregada, tá? O custo de um produto, tá certo? E, na realidade, existe uma quantidade crescente de indicadores que servem para descrever o processo de inovação. E eles são úteis na hora que quer captar aspectos relevantes do processo de inovação, certo? Que quase sempre, se você olhar eles de maneira isolada, são parciais e incompletos.
Então, por isso é que você cria um índice com vários indicadores, certo? E eles estão subdivididos entre os que medem os insumos, certo? O esforço, e os que medem os produtos, o resultado da inovação. Então, basicamente, vocês vão ver aí, a gente vai ver vários indicadores e métricas, basicamente eles se concentram nos insumos ou esforços e nos resultados ou produtos da inovação, como o Furtado fala aí. Então, para abordar as métricas dentro de inovação, o interessante é o quê? É que você cria uma família de métricas, ou seja, você cria um portfólio para que você consiga ter uma visão completa da inovação dentro da sua empresa. E como eu disse antes, normalmente se usa métricas de entradas e métricas de saída, certo? São usadas basicamente essas duas métricas com seus indicadores de entrada, o insumo, certo? Que o enfoque dele é mostrar o esforço realizado pela empresa em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, e indicadores de produtos, né? Que são os que são de mais difícil interpretação. E o indicador mais comum usado é a patente de invenção, quer seja o seu depósito ou o seu registro. Tá? Tem outros que vocês vão ver depois. Tá? Então, algumas métricas de inovação. Orçamento anual em pesquisa e desenvolvimento, com porcentagem de vendas anuais, o número de patentes registradas, essas duas que eu deixei em destaque, né? O número de projetos de inovação ativos, o número de ideias inovadoras sugeridas por funcionário e a porcentagem de venda de produtos produzidos nos anos mais recentes. Certo? Então, são algumas métricas de inovação. Só vou lembrar uma coisa, pessoal. Eu estou dizendo essas métricas, mas você pode usar 3, 4, não é obrigado a usar todas. E quem define essas métricas é a empresa. Aquelas métricas que são mais aderentes à empresa. Tá certo? Também existe uma alternativa, além dessas métricas de entrada e saída, que é uma métrica usando 4 categorias de inovação, que são as categorias econômica, intensidade, eficácia e cultura. Tá? E quais são esses indicadores? Né? Os indicadores econômicos, eles medem os resultados positivos ou negativos da inovação. Tá? Aí, nesse caso, são usados variáveis das demonstrações econômicas financeiras da empresa. Então, para você medir e ter indicadores econômicos, você usa os demonstrativos econômico-financeiros da empresa. Os indicadores de intensidade referem-se à quantidade de inovação, certo? Isso daí sem levar em conta os resultados derivados disso. Os indicadores de eficácia são aqueles indicadores que procuram medir os lucros em relação ao uso de recurso, tá? Com o objetivo de maximizar o resultado da inovação e, ao mesmo tempo, minimizar os insumos, ou seja, reduzir os custos. E os indicadores de cultura referem-se a aspectos relacionados à cultura da inovação, certo? Da empresa. Aí, nesse caso, deixa de lado a eficácia, a quantidade de inovação ou eficiência, certo? Então, aqui alguns exemplos de indicadores, como vocês podem ver aí. A gente tem vários exemplos. Eu vou destacar um dessas 4 categorias aqui que a gente falou antes. Então, com relação aos econômicos, teremos o retorno do investimento total de inovação, ou o ROI, né? Ou seja, o quanto você ganhou com aquela inovação, o quanto você teve de retorno para, por exemplo, cada R$1 que você investiu em inovação. É um exemplo de indicadores econômicos, de um indicador econômico. Com relação à intensidade, né? Categoria intensidade, a quantidade de ideias geradas por ano. Tá aqui. Com relação à eficácia, a categoria eficácia, a taxa de sucesso, né? Ou seja, quantos produtos
novos você lança e eles obtêm sucesso no seu lançamento. Tá? E com relação à cultura, a porcentagem de colaboradores que produzem novas ideias. É uma maneira de você verificar como é que está o indicador da cultura da inovação dentro da sua empresa. Então eu acho interessante essas 4 categorias porque elas deixam de lado aquela questão de entradas, insumos, né, e saída, né, os outputs. Tá? Sendo que as empresas utilizam mais de um indicador, podendo chegar a cerca de algo entre 8 e 12 indicadores, certo? E na hora de indicar os melhores, selecionar os indicadores, as empresas escolhem seus indicadores com base em cada uma das fases do processo de inovação que elas utilizam. Ou seja, dependendo do processo que você utiliza para a inovação, você vai ter os seus indicadores que são mais importantes. Tá? Os indicadores ainda podem ser separados entre métricas de atividade e métricas de impacto, certo? E essa nomenclatura entre essas métricas variam muito, input e output, certo? Que são as métricas de entrada e métricas de output, de saída são mais usadas, né? De qualquer forma, o conceito permanece o mesmo, né? Indicadores para mensurar atividades que levariam a determinado resultado, mas que não garante. Indicadores que mensuram o impacto do resultado, né? Mensurar a atividade e mensurar o impacto. Aí, mais alguns exemplos de indicadores aí, né? Que podem ser usados, certo? Com destaque aqui, métrica de atividade, o número de ideias que foram selecionadas, dados pelos funcionários, fornecedores, clientes, né? E como métrica de impacto, por exemplo, aqui, o aumento do market share, ou participação de mercado, né? Então, isso daí são indicadores interessantes, né? Que podem ser utilizados aí. Tá? Aí, vocês podem perguntar, mas Gilson, o que é esse LTV aí, ou Lifetime Value, certo? Isso daí, pessoal, é uma nomenclatura que vocês não conhecem, mas é o que? É a soma total dos valores gastos, certo? Por um cliente no período que ele foi cliente da empresa, certo? Então, isso daí é o LTV, certo? Com relação a decisões feitas, aí você tem aí o pivot, né? Ou seja, o quanto você pivotou, certo? Você perseverou e você fez o reteste, né? Esse PSF aí, é o Policy Support Facility, né? Ele é o quê? É um componente de um programa de pesquisa e inovação que os países adotam com o objetivo de melhorar a qualidade e eficiência dos sistemas de políticas de inovação, certo? Então isso daí seria como o quanto que a empresa se enquadra, certo? O percentual de produto da empresa que se enquadra nessas políticas aí que é adotado pelo país, certo? O significado. E esse NPS, ou Net Promoter Score, é uma métrica que foi desenvolvida para medir os níveis de lealdade do cliente, né? Foi criada lá em 2003 pelo consultor da Bain Company, o Fred Reichel, certo? Então é para você medir a lealdade de um cliente. Então são indicadores interessantes, né? Que você vai ver aí se aumentou a participação no mercado, se o cliente se tornou mais, se o cliente ele aumentou o valor gasto, né? Num período que ela é cliente da empresa, que é o LTV, ou se os produtos da empresa estão aderentes ao PSF, ou se o nível de lealdade do cliente aumentou, o NPS, né? Então, quando vocês olham aí esses indicadores,
o primeiro indicador está mais relacionado a questões estratégicas do portfólio de inovação, certo? Ou seja, a quantidade de projetos que você tem relacionados à inovação. E o segundo é a avaliação do pipeline de inovação, ou seja, do próprio processo de inovação que a gente vai falar lá na frente. E esses indicadores podem ser categorizados, em KPIs globais e KPIs de governança, né? Esses dois indicadores. Sendo que o primeiro conjunto, tá? Eles mensuram o quanto foi bem investido em inovação, certo? E esse investimento está contribuindo para a saúde e os objetivos organizacionais da empresa. E o segundo está relacionado com a mensuração do pipeline de inovação, certo? Ou seja, da própria gestão, o processo de inovação. Tá bom? Então, se você me perguntar, Gilson, resumindo aí, o que é que os passos, né, para a criação desses indicadores, certo? Então, o primeiro passo seria o mapeamento dos conceitos, certo? Que a empresa tem de inovação, certo? E dos indicadores de inovação, certo? Então, a empresa pode fazer uma pesquisa com os seus consumidores ou fazer uma pesquisa acadêmica ou de mercado, né, de definir o que é inovação para os seus consumidores ou para o mercado, né, e a partir disso, certo, criar os indicadores de inovação. Lembrando que esses indicadores vão estar sempre sendo adaptados às novas realidades, né, aos novos conceitos. Então, primeira coisa. Segunda coisa, né, é conceituação de inovação e classificação do portfólio de projetos, né? Ou seja, com base nos conceitos de inovação que estão sendo utilizados, certo? A realidade de cada organização, você vai definir o que é e quais são os indicadores que devem ser utilizados para mensurar essa inovação. E por último, que é o plano de ação, né? Após a definição dos indicadores, aí você vai definir as metas, os objetivos a serem alcançados, as ações, os prazos e os responsáveis. Ou seja, normalmente você cria um projeto, certo? Para tocar a inovação, né? Então finalizamos aqui essa parte de indicadores, né? De inovação com vamos dizer, esse passo a passo aí para a construção de indicadores e métricas para a inovação. Lembro a vocês que existem vários autores que definem os indicadores e métricas, mas é sempre bom a empresa, assim que vai começar a trabalhar com a inovação dentro dela, começar a ver os indicadores que já usa, né? E procurar adaptar eles ou criar novos indicadores, mas sempre começa a olhar como é que está a situação da empresa, né? A partir daí você vai vendo os conceitos de inovação, vai vendo os indicadores e vai adequando a realidade da empresa. Após isso, cria um plano de ação, né, onde você cria metas para esses indicadores, os objetivos de cada indicador, as ações que tem que ser feitas para melhorar esse indicador, o prazo, né, e os responsáveis por cada acompanhamento de indicador, certo? Com relação à gestão da inovação das empresas, né, vale lembrar que a gestão da inovação tem início a partir da criatividade ou ainda no caos, né, da criatividade, não sabe gerenciar essa criatividade, né, e segue depois um processo estruturado, certo? De definição de estratégias, estabelecimento de prioridades, avaliação de ideias, gestão de projetos e por último, monitoramento de resultado. Aí eu volto a destacar o papel da gestão de projeto, do monitoramento, da estratégia, da definição de prioridades e da avaliação de ideias, certo? Então isso daí seria, vamos dizer assim, um processo estruturado para gerenciar a inovação dentro da empresa, tá? Então a indução e a gestão de inovação deve ser feita através de um método, deve ser feita por métodos e ferramentas específicas, né? E não ficar dependendo de um estralar do dedo que vai, como é que se diz? Vai surgir do nada o eureka, né, da inovação. Então é importante
tá? Que tenham métodos e ferramentas que auxiliem a gestão da inovação, certo? E também consiga induzir a novas ideias de inovação, tá? Então, o ideal é que a inovação dentro das empresas seja sistemática e contínua a longo prazo, né? Porque o que você inova hoje e consegue imagens extraordinárias, daqui a algum tempo vai estar obsoleto, né? E aí vai ter um produto ou uma empresa vai lançar um produto substituto, ou um produto que concorra com o seu produto ou serviço e seja até melhor, certo? Então, para que as corporações consigam criar ambientes de inovação sustentável no longo prazo, é necessário desenvolver um pipeline, olha aí de novo, um pipeline de inovação. O que seria esse pipeline de inovação que a gente falou antes? É um processo pelo qual projetos de inovação percorrem, certo? Desde sua concepção até a escala daquele novo produto ou serviço. Ou seja, você consegue transformar aquele protótipo que você teve a ideia e fez os testes em um produto ou serviço que tem escala, que possa ser vendido em grande quantidade, né? Então, o pipeline de inovação é baseado em estágios, certo? Que são divididos por marcos, certo? De forma a serem, vamos dizer assim, uma redução de incerteza, certo? E essa equipe responsável por esse pipeline, por esse processo de inovação, certo? Ou um comitê, tem que ter condições de tomar a decisão antes de passar para o próximo estágio, certo? E você pivotar a iniciativa, ou então pivotar e você leva adiante, ou então cancelar o projeto, certo? Com esse intuito, deve ser observados no pipeline de inovação os seguintes aspectos, ou seja, você tem que prestar atenção. Primeiro, você tem que ter um critério de seleção dos projetos, certo? Que seria um desdobramento de uma tese de inovação, de uma ideia de inovação. Você tem que definir as etapas que os projetos percorrerão. Tem que definir marcos, certo? Que estabelecem critérios da passagem para outro marco, de uma passagem de um para o outro marco. Você tem que ter a disponibilidade de um budget ou orçamento, né, gradual que seja atrelado aos marcos, certo? Você deve ter atividades que devem ser executadas dentro de cada etapa para validar hipóteses inerentes à respectiva etapa. E deve ter, no final de cada etapa, uma entrega, né? E por último, perspectiva de tempo para cada etapa. Ou seja, em resumo, você tem que ter um projeto muito bem definido, certo? E daí começa na seleção, depois você define as etapas, os marcos, com orçamento para cada marco, né? E você também ter as atividades dentro desses marcos com entregas ao final de cada atividade, tá bom? E quais são os erros mais comuns dos inovadores nas empresas, né? Ou seja, você gerencia tudo, mas tem alguns erros que acontecem, né? Então vamos lá. O primeiro erro seria o quê? Acreditar que toda boa ideia é sempre um bom negócio, certo? Então isso daqui é um erro, certo? Por quê? Porque nem sempre uma ideia tem uma clareza do modelo de negócio, né? Ou seja, você não sabe o quanto vai capturar de valor, né, com aquela ideia, quais os canais que você vai ter disponíveis para usar, para entregar aquela ideia, né? Quais as parcerias que têm que ser formadas. Então, é o primeiro erro. O segundo, deixar de executar o projeto de inovação quando tiver tempo. Então, se você vai lançar um novo produto, um serviço, faça um projeto, certo? Terceiro erro, buscar o ótimo antes de encontrar o bom, certo? Aquela velha história, né? Que você fica tanto procurando o ótimo que acaba esquecendo e tem o tempo também, né? Tem aquela janelinha de lançamento de um produto ou serviço, certo? Então, o ideal é o quê? Gerar uma versão boa o mais rápido possível que permita que você consiga testar e aprender e assim fazer os devidos ajustes.
de maneira a reduzir as incertezas. O quarto erro mais comum, né? Esperar que o mercado puxe a inovação. Ou seja, você pensa que vai pegar o seu produto, teve a ideia, fez todo o processo criou um projeto, tocou o projeto e pronto, vai ficar esperando que alguém vai vir lá e comprar. Não, não é bem assim não. Você tem que dedicar atenção a comunicar aquela novidade. Ou seja, você tem que mostrar ao consumidor de maneira que quando aquele produto for lançado, ele já sabe o que é e que ele é melhor do que o anterior. Então, é o quarto erro. E por último, jogar tênis em vez de futebol. Que é o quê? É você pensar que ideias e projetos não é algo intransferível. Ou seja, está somente dentro de uma pessoa. Não. Para você conseguir gerenciar ideias e projetos, você tem que ter várias competências, pessoas com várias competências envolvidas, que vão desde criatividade até capacidade de gerir projetos. Ou seja, você vai ter que ter uma pessoa criativa, vai ter que ter uma pessoa que consiga gerenciar projetos, vai ter que ter uma pessoa de custos, vai ter que ter uma pessoa lá que entenda de testes, e por aí vai. Então, são os cinco erros mais comuns dos inovadores nas empresas, certo? E aqui eu vou mostrar agora algumas ferramentas que são usadas, né, na gestão da inovação nas empresas. A primeira aqui é o Business Model Generation, né, onde você pensa aqui no modelo de negócio. Os parceiros-chave, as atividades-chave, os recursos-chave, a estrutura de custos, o fluxo de receita, os canais, o relacionamento com o cliente, né? Os segmentos que aquele produto vai atender. Então, observem que aqui tem o como, certo? Eu vou desenvolver aquele modelo de negócio. O que é esse modelo de negócio? Quem são as pessoas envolvidas e o quanto? Tá? O segundo, vamos dizer, ferramenta que pode ser usada na gestão da inovação das empresas seria o quê? Gestão de projetos, né? E aqui eu estou representando o projeto com canvas de projeto, especificamente o Life Cycle Canvas, né? Então, que foi elaborado pelo professor Manuel Veras. Então, observe que tem aqui, ó, um projeto. Você define o porquê desse projeto, o que é esse projeto, quem vai participar desse projeto, como é que vai ser feita essa participação e o quanto é que vai ser gasto nesse projeto, certo? Observe que tem aquele quanto, como, que, quem, né? O velho 5W2H, né? Aqui, outra ferramenta bastante útil, que é o Design Thinking, né? Observe que aqui também tem, ó, o que, quem, como, porquê, ó. Você vai ter que ter o quê? Ter os insights, né? Nessa fase da empatia aqui, ó. Who. Depois, até a fase de definição, o foco, né? O que. Who, what, né? Depois você vai idealizar, pode utilizar o brainstorming, né? Troca de ideias, de preferência pessoas de várias áreas, né? E a prototipação, você vai construir um protótipo, né? Como? E por último, por quê, né? Você vai testar e vai entregar aquele produto ou serviço. E aqui vocês veem aqui, ó, um Design Thinking Canvas, tá? Com um template. Observe que aqui, ó, vocês têm identificar, né, quem é o público-alvo, quais os desafios que ele necessita, né? Que você pode utilizar um modelo de negócio para servir como input aqui, né? Aqui o Design Thinking, né, de definição de problema, idealização de soluções, criação de protótipo, teste, implementação. E por baixo aqui dessas faces aqui, ó, a pesquisa a gestão de projetos, né? Onde você vai se preocupar com a comunicação com o usuário, o back-office do protótipo, né? E aqui o que está sendo, vamos dizer assim, mais novo, que está sendo utilizado, né? Nessa fase na gestão da inovação, que seria
você trabalhar o Design Thinking com o Canvas, o Scrum e o Kanban, certo? E aqui você tem, vamos dizer, mostrando o arcabouço, né, que você tem, pode utilizar o Design Thinking para identificar um problema ou uma oportunidade, tá? Você usa o Canvas para identificar esse modelo de negócio, tá? E você vai utilizar o Scrum e o Kanban para correção e para ajudar a tocar o projeto. E claro, também a gestão de projetos aqui, o Canvas, né? Pode estar, o Canvas de projeto, pode estar aqui, tá bom? Então aqui terminamos a nossa aula, aqui as referências, certo? Todas as referências que eu utilizei estão aqui com os links, certo? Onde não tem o link, eu deixei o link aqui descrito, certo? E aqui o livro Gestão da Inovação da Prática do Scherer, tá? Aqui novamente os links, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, tem aí o meu e-mail, a gente tem os contatos através do WhatsApp, certo? E através do próprio cigarro. Beleza? Então, pessoal, terminamos a nossa linha, tá bom? Um abraço aí a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!